Boa noite a todos. É com alegria, com satisfação que estamos retomando os nossos trabalhos de 2022, as nossas doutrinárias da Casa da Esperança, realizadas todas as quartas-feiras. Ainda de forma virtual, pelas restrições que todos nós conhecemos, nós já nós estaremos dando aquele abraço que está guardado em cada um de nós, saudoso, mas continuaremos ainda, durante um determinado período, a nos conectarmos mentalmente, nos conectarmos pelo nosso pensamento. E eu agradeço a todos aqueles que estão conectados comigo nesse momento, aqueles que estão assistindo aquela mensagem que nos foi destinada para hoje. Agradeço muito, porque essa conexão, essa energia que nós sentimos quando estamos pensando dentro do mesmo objetivo é o que nos faz crescer, é o que nos faz aumentar a importância daquilo que nós temos para perceber nas mensagens que nos são ditas. Quero agradecer muito nesse momento a todos aqueles irmãos espirituais que dão suporte à Casa da Esperança e que estão conosco, nos amparando, nos protegendo, e a levar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade de realizarmos essa tarefa de interpretar a mensagem que nos foi destinada para hoje. Peço muita inspiração, peço que a intuição me seja dada no sentido de que eu possa, dentro da melhor forma possível, transmitir aquilo que está sendo destinado para nós avaliarmos, para nós analisarmos e para nós praticarmos. Então, o livro que nós vamos começar hoje é o primeiro capítulo desse livro. O livro chama-se Coragem. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde ele psicografa vários artigos, vários textos de muitos espíritos, como ele chama, espíritos amigos, conhecidos, espíritos de luz, que tem muito para nos ensinar, que tem muito para nos transmitir. E o capítulo primeiro deste livro é Quando o Tédio Apareça. E me permitam iniciar essa minha participação falando de um poema que eu achei bastante adequado para este momento. Aqueles que me têm muito amor não sabem o que sinto, o que sou. Não sabem que passou um dia, a dor à minha porta nesse dia entrou. E é desde então que eu sinto esse pavor, esse frio que anda em mim, que gelou o que de bom me deu nosso Senhor. Sinto os passos da dor, essa cadência que é já tortura infinda, que é demência, que é vontade doida de gritar. E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio, a mesma angústia funda, sem remédio, andando atrás de mim, sem me largar. Este é um poema de Florbela Espanca, do livro de Mágoas. E o nome desse poema é Sem Remédio. Iniciando a nossa avaliação do nosso capítulo, eu fui em busca da definição de tédio. E quando a gente recorre ao dicionário, ao Aurélio, a gente vai encontrar lá: tédio, sensação de aborrecimento ou cansaço, causada por algo árido, obtuso ou estúpido, sentimento de aversão, de desgosto, sem causas aparentes. E aí nós começamos o nosso livro, começamos a leitura do texto, e ele vem no primeiro parágrafo e nos diz o seguinte: quando o desalento te ameace o caminho, pensa nos outros, naqueles que não dispõem de tempo para qualquer entrevista com o tédio.
Eu achei isso de uma profundidade tão grande. Há uma relação feita diretamente de tédio e tempo. E quando o desalento te ameace o caminho, você pense nos outros. Quer dizer, quando você pensa em você somente, você está pensando naquilo que você está vivendo, abra o seu horizonte e pense ao seu redor quantas outras pessoas e necessidades existem e que muitas vezes nós olhamos e não conseguimos enxergar. Assistindo a uma palestra de Luiz Bondé, ele dá uma definição muito interessante de tédio. Ele fala o seguinte: o tédio é um fantasma que fica atrás da porta. Ele fica atrás da porta o tempo todo escondido, até que ele aguarda uma oportunidade para instalar-se. Quando é que essa oportunidade aparece? Quando se tem algum tempo improdutivo, quando a gente tem um vazio dentro de nós. E esse vazio que nós temos dentro de nós, é causado pela falta de alguma atividade produtiva. Nós estamos lá pensando, não tenho nada que fazer, eu estou insatisfeito, hoje a vida está chata. Não, a vida não está nada chata, quem está chato é você. Você que tem que se consertar. A vida está ali, continua. Então, vamos entender melhor esse aspecto. E, seguindo o texto, se te acreditas amargando lições demasiado severas no educandário da vida, quer dizer, se a sua vida, se você está achando que aquilo que você vivencia está muito pesado para você, você está com uma lição muito amarga, frequente de vez em quando escolas de grandes provações, onde os aprendizes se acomodam na carteira das lágrimas. Então, não é só a sua vida que importa. Existem outras vidas que estão frequentando outras situações que ele chama escolas de provações, de grandes provações, e que isso, se você olhar com um pouquinho mais de atenção, você vai aprender e, e você vai poder sentir o que a sua vida representa em relação àquelas tantas outras que você às vezes não consegue enxergar, não consegue ver. E, continuando, muitos jazem na rua, estendendo mãos fatigadas aos que passam com pressa. Em maioria são doentes que a onda renovadora social atirou à praia da assistência pública, ou mães aflitas a quem a exigência de filhos pequeninos ainda não permitem a liberalidade de uma profissão. Ora, muitos jazem na rua estendendo as mãos e nós estamos sempre com pressa. Muitas vezes achamos que aqueles que estão com as mãos estendidas, a gente nem para muitas vezes para dar um bom dia ou para falar alguma coisa, porque nós estamos com pressa de cuidarmos da nossa vida. Porque essas pessoas, se elas estão nas ruas, e como diz o texto, se a sociedade impôs, quando ela diz que a sociedade impôs, atirou a praia da assistência pública, é o seguinte: é a sociedade que exige de você um comportamento de conquistas, um comportamento de que você tem que conquistar. Você tem que sair vencendo as coisas, conquistando as coisas materiais. Você tem que lutar pelas. Por quê? Porque o mundo atual exige que você tenha visibilidade. E quando ele se refere que mães aflitas, que a exigência de filhos pequeninos ainda não permite a liberalidade de uma profissão. Quer dizer, por conta de cuidar daquelas crianças totalmente desamparadas, elas não podem ter o seu tempo destinado a desempenho de uma profissão digna. E isso como é que aconteceu? Como é que foi para ali? Como é que foi jogado? Bom, as coisas acontecem de uma forma que as oportunidades
elas, quando não são dadas, as oportunidades, quando não são aproveitadas, de forma que você possa entender aquela oportunidade como uma coisa de você realizar algo para você de crescimento pessoal, você deixa escapar, deixa passar e você realmente cai em situações cuja volta é muito difícil, cujo retorno é muito difícil. Então, essa, essa coisa da necessidade de conquistar, essa coisa de exibir conquista, representa aqui a insaciabilidade do ser humano nas conquistas das coisas materiais. Então, eu tenho isso, mas eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter mais isso, eu tenho que ter mais aquilo. Eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. E eu tenho demais, muitas vezes, para tantos que tão pouco têm. Mas nós não olhamos para isso com muito cuidado, com é, é, um certo olhar de que aquilo pode nos mover num outro sentido, nos mover na nossa percepção de consciência, se aquilo que nós estamos, se aquilo que nós optamos por fazer como vida, essa correria em busca do sucesso desvairado, em busca dessas conquistas loucas, se vale realmente a pena. Então, a busca incessante pelo sucesso, essa tal dessa obrigação de ser feliz e a felicidade aí tem um conceito, eu coloco ela entre aspas, porque tem um conceito que eu pergunto para vocês. A felicidade como tal, ela existe? Existe, então? A pessoa é feliz? Eu conheço um monte de gente que tem tudo, que tem muitas coisas materiais, que estão abarrotadas de coisas, mas se sentem bastante infelizes. Então, a felicidade não é só formada de conquista. Você não tem a obrigação de ficar dispéptico, sorrindo para todo mundo, porque você tem que ter o amadurecimento suficiente e você tem que ter a convicção suficiente do que é que você está fazendo por aqui. Divaldo Franco, numa palestra realizada em Maringá, eu não me lembro agora em que ano foi, o tema dele era Vencendo o Vazio Existencial. Ele comentava o seguinte, que essas coisas todas que nós estamos vivenciando, essa correria toda, ele fazia um paralelo da ciência com as curas do corpo, não é? Com o vazio existencial. Então ele diz que a ciência evoluiu tanto, evoluiu. Hoje você consegue, através de exames, você consegue descobrir doenças do corpo de forma precisa e às vezes que estão escondidas que você não conseguiu, você hoje consegue descobrir. Só que ele diz o seguinte, que a cura dos problemas existenciais nunca foram descobertas pela ciência. E quando ele se refere a isso, ele vai além dizendo o seguinte, e aí eu volto àquilo que nós estávamos comentando antes. As conquistas exteriores não conseguem abrandar as dificuldades interiores que ocasionam a solidão das pessoas. Eu achei isso de uma sabedoria tão grande. Quer dizer, você busca tanto lá fora, você busca tanto lá fora, mas você intimamente você está sentindo solidão. Então, não é aquilo que está lá fora que vai te complementar totalmente. Você vai sentir um vazio dentro de você porque alguma coisa está faltando. E tanto Divaldo quanto também Pondé, nessa palestra que eu me referi, onde ele tem esse conceito do tédio, eles fazem referência a um filósofo francês do século XVII, Blaise Pascal, que nessa época, no século XVII, ele já chamava atenção para o comportamento do ser humano futuramente. Quer dizer, ele já identificava que o ser humano tinha aquela coisa de vai ter um momento que ela vai querer buscar e não vai conseguir. E o que ela vai tentar é camuflar
este vazio que tem dentro dela é com é, o estado de divertir-se cada vez mais. E se nós. Esse filósofo é do século XVII. E se nós formos hoje, e se nós trouxermos isso para os dias de hoje, quantas e quantas vezes nós estamos com algumas pessoas que dizem: eu não estou aqui muito entediado, eu vou fazer uma viagem, vou à Europa, vou a não sei para onde, vou fazer isso. Eu quero me afastar de tudo para que eu possa me divertir, para que isso venha e acalente aquilo que está faltando dentro de mim. É mera ilusão, porque essas pessoas continuam fazendo esses programas, essas coisas, e vão sempre estar dependentes de algo que está dentro, que não está dentro, que está faltando, que existe um vazio existencial. E uma coisa certa, depois de uma certa idade, se você não entendeu, se você não aconteceu aquilo que você teria que fazer acontecer na vida, provavelmente não acontecerá mais. E aí vem de novo a relação com o tempo. Você tem um tempo, você tem aqui neste lugar onde você está vivendo, onde o seu ciclo existencial está entre seu nascimento e a morte, e você tem uma missão a cumprir. Se você, dentro desse tempo, você não consegue fazer acontecer, provavelmente você não vai fazer acontecer mais nessa vida. Então, não vai haver mais tempo. Aquele tempo que teria sido destinado para você vivenciar a vida, não vai ter mais. E esse tempo, ele é necessário para responder a uma pergunta que todos nós nos fazemos em determinados momentos da nossa vida. O que é que eu sou? Quem eu sou? O que é que eu vim fazer por aqui? O que é que eu estou fazendo? E principalmente para onde vou, não é? Então, o melhor da vida, eu imagino, e aí essa busca do estado de ser feliz, o melhor da vida é você se conscientizar que essa obsessão pela busca da felicidade, ela é inócua. O que vai funcionar perfeitamente para que você mude o rumo da sua vida e construa melhor a sua história é você fazer uma avaliação de se conhecer melhor. Mesmo que você sofra um pouco, mas você vai ter muitas respostas no momento em que você buscar se conhecer melhor. Eu gosto muito desse tema, já fiz algumas incursões sobre esse tema, o autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, mas é importantíssimo que nós nos conheçamos melhor para que possamos realmente tomarmos determinadas atitudes de forma menos sofrida. E ainda na palestra de Pondé, que eu achei essa frase genial, ele diz o seguinte: a felicidade é algo que acontece quando você está ocupado. De novo, ocupação vem da conotação com o tempo. De novo, uma relação do tédio com o tempo. De novo, uma relação da felicidade com o tempo. Você está feliz quando o seu tempo ele está cheio, quando você não tem vazio dentro de você para ficar pensando, divagando em coisas que não vão lhe preencher nunca, não é? Então, continuando a leitura do nosso livro, provavelmente, e aí vamos nos lembrar que nós estávamos com aquela pressa de andar pela rua, estávamos observando as pessoas que estavam com mão estendida e as mulheres que estavam com seus filhos, provavelmente alguém dirá que entre eles se encontram oportunistas e malfeitores que se fantasiam de enfermos para assaltarem a sua bolsa em nome da piedade. Compreendemos semelhante alegação e justificamos-la, que o mal
existe sempre que queiramos destacar a presença, e conquanto te roguemos o benefício da prece em favor dos que agem assim, mas por ignorância e por maldade, para que consultes ainda aquelas outras salas de aulas que se enfileiram no recinto dos hospitais e nos albergues esquecidos. Ora, e aí a gente se pergunta o seguinte: está reclamando de quê? Você vai dizer que dentro daquelas pessoas que estão ali, muita gente estão ali porque cometeram mal. Muita gente quer até lhe assaltar. Mas a gente pode realizar alguma coisa, a gente tem que lembrar que muitas estão ali por falta de oportunidade. Muitas estão ali porque não souberam aproveitar o tempo que lhe foi destinado e já não dá mais para recompor esse tempo. Ou alguns ainda conseguem recompor, mas a maioria não consegue. Então, nós que pensamos muitas vezes dessa forma, que ali está o mal, que ali está o mal, a gente age muito mais por ignorância. Muito mais por ignorância. E aquelas pessoas também que estão ali agem por muito mais por ignorância do que por maldade. E destacamos aqui nesse trecho o benefício da prece, essa coisa que a gente tem que botar na cabeça, o benefício da prece em favor daqueles que agem assim. Então, ao invés de nós estarmos pensando mal deles, ao invés de nós estarmos pensando que eles vão nos fazer o mal, não. Vamos olhar para eles e vamos, através do benefício da prece, fazer com que isso seja revertido, que essa prece seja revertida em favor daqueles que estão agindo muito mais por ignorância do que por qualquer outra coisa. Então, está reclamando de quê? Está reclamando da sua vida? Olhe para os que estão na rua, olhe para as mulheres que não têm emprego, olhe para aqueles que estão com a mão estendida pedindo esmola. Ou então, no recinto dos hospitais e dos albergues esquecidos, acompanha os estudos daquele cujo corpo se carrega de feridas dolorosas para agradeceres a pele sadia que te veste a figura, ou segue a cartilha de agoniadas emoções dos que se recolhem nos manicômios, só vendo angústia e desespero nos resvaladouros da loucura, da obsessão, a fim de valorizares o cérebro tranquilo que te coroa a existência. Tá reclamando de quê? Você pensa, você é normal, você está com o seu cérebro funcionando normalmente, enquanto aqueles que estão lá desesperados, ou por obsessão, ou por falta, realmente pela doença instalada. Pense naqueles que estão com os corpos carregados de feridas e que você está com sua veste perfeita, com sua pele perfeita, com sua pele sadia. Reclamar de quê? Por que reclamar? Visita os asilos que resguardam a sucata do sofrimento humano. Imagine, os asilos, a sucata do sofrimento humano. E realmente o asilo nos dá essa sensação, onde observa as disciplinas dos que foram entregues às meditações de penúria. Enquanto você tem a possibilidade de meditar, ainda de fazer coisas muito boas, aquelas pessoas estão condenadas a meditações de penúria, para quem um simples sanduíche é um brinde raro e partilha os exercícios de saudade e de dor dos que foram abandonados pelos entes que mais amam, a fim de abençoares o pão de tua casa e os afetos dos que enriquecem os dias. Reclamar de quê? Essa comida hoje está ruim, eu não gosto dessa comida. Eu não quero comer isso. Eu quero comer outra coisa. Por que você fez isso hoje? Ou eu estou muito chateado, tem muita zoada aqui, tem muita gente dentro de casa, tem muito. Imagine aqueles que estão abandonados, imagine aqueles que estão sós, imagine aqueles que foram largados lá por muitos daqueles que mais amavam. Imagine aqueles que não têm um pão para comer enquanto você tem alimentação na sua mesa. Reclamar de quê? Pergunto. Reclamar de quê? Não temos do que reclamar. Eu já vi gente reclamar até, e isso acontece
Não só eu já vi gente, mas isso acontece frequentemente entre nós. Quantos de nós não ficamos nos dias de domingo a dizer o seguinte: puxa vida, hoje domingo é um dia que eu não gosto de domingo. Véspera de segunda-feira. Segunda-feira começa tudo de novo. Começa o trabalho, começa a rotina, começa tudo. Pensa naqueles que nem trabalho têm. Pensa naqueles que não têm para onde ir. Pensa naqueles que não têm perspectiva. E você ainda fica procurando espaços dentro de você vazios para que o tédio se instale em você? Você precisa se conhecer melhor, meu amigo. Você precisa preencher este vazio. E aí vem este parágrafo final do livro que para mim é um fechamento fantástico. Quando o tédio te procure, vai à escola da caridade. Ela te acordará para as alegrias puras do bem e te fará luz no coração, livrando-te das trevas que costumam descer sobre as horas vazias. Emmanuel. Este capítulo foi escrito por Emmanuel. Então, as trevas que costumam descer sobre suas horas vazias, sobre a sua ociosidade, vai à luta. Tem coragem, o nome do livro é Coragem. Tem coragem para modificar a sua vida. Tem coragem para trabalhar. Tem coragem para fazer algo que seja contributivo para algumas pessoas que necessitam muito. E principalmente, tenha coragem de trabalhar o seu íntimo. Tenha muita coragem de modificar e de conhecer-se, para que você busque a sua melhoria e saiba o que você vai fazer melhor da sua vida. Muito obrigado a todos aqueles que estão conosco até agora. Nesse momento, quero agradecer muito a Deus por esse presente, esse tema que nos foi trazido e que é um tema que realmente nos comove muito. O quanto é difícil nós fazermos caridade. E a caridade não está na esmola, a caridade está no trabalho que se faz por alguém, no trabalho que se faz pela melhoria dos outros, no trabalho que se faz para preencher o seu vazio, no trabalho que se faz para a realização do bem. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos irmãos espirituais que aqui nos intuíram e que nos orientaram para seguir esta linha de raciocínio. Muito obrigado. E muito obrigado a todos. Desejo a todos uma ótima noite e muita paz. Quero convidá-los agora para os nossos passes virtuais e em seguida os nossos abraços que sempre estão presentes das nossas doutrinárias. Mais uma vez, uma boa noite. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz